Jejum acabando, deixa eu preparar aqui já o meu pãozinho. Top! Falta pouco. Fala pessoal, beleza? E aí, como estão vocês? Quem nunca quebrou aquele jejumzinho que tava na reta final, quase ofertando e foi lá e pá, quebrou? Que complicado isso aí, hein? No Supply de hoje vamos continuar falando sobre nossa guerra contra o pecado, hein? Queremos falar algumas estratégias para vocês e o primeiro ponto que a gente fala agora é sobre não se colocar em situação de risco, hein? Exatamente. Além desse exemplo do jejum, que é clássico, o exemplo do cara que tá apertado e não pode gastar com nada, né? Sem cash. Sem nada, mas aí ele fica entrando em site de compra, namorando aquele produto, tal, aquele Então, tênis, na tal. loja. Já põe no carrinho de compra. Olha o perigo, cara. Vai brincando com o perigo. Brincando. E tem aquele caso também que você tem aquele compromisso de manhã, precisa levantar para trabalhar, para ir para faculdade, para sair para algum lugar, e aí você tá com muito sono, aí toca o despertador e você coloca, não, mais 5 minutinhos, e esses 5 minutinhos, cara, vira horas, ou até mesmo você começa a pensar assim, caramba, né, preciso levantar. Você fecha os olhos e começa, preciso levantar, cara, tô com muito sono, e de repente, cara, você já tá dormindo. Tudo isso são situações de risco, e com o pecado é exatamente a mesma coisa, né? Se eu sei que determinada situação vai me levar a pecar, o mais sábio a fazer é evitar aquela situação, fugir, sair fora daquela situação de risco, né? Pois a chance da gente falhar, se a gente entrar nessa situação, ela é extremamente grande. A própria Bíblia ela fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, para a gente fugir da tentação. Ou seja, o melhor momento de você vencer a tentação é antes dela acontecer. Exatamente. Não há vergonha nenhuma, na verdade, em a gente fugir da tentação, né? O autor Michael Breen conta no seu livro que o próprio Reverend Moon, na sua juventude, ele olhava para o chão para evitar ser tentado pelas outras mulheres. Então ele olhava para o chão. Quer um exemplo de fugir do pecado? Por exemplo, imagina que você está numa luta contra o alcoolismo, contra drogas, e aí você tem aquele amigo que te chama para aquele rolê, né? E você sabe que naquele rolê provavelmente vai acontecer de você se deparar com a droga, alguém vai te oferecer, vai ter aquela pressão dos amigos, você sabe como é que é, você acaba cedendo, né? Então, o melhor momento ali é você fugir. Não, putz, não posso ir pra essa festa, cara, não vai dar, cara. Tenho compromisso com minha mãe, com meu pai, eu tenho compromisso, não vai rolar. Infelizmente não vou conseguir ir. Ou então você que é um homem casado, uma mulher casada, evita situações de você entrar numa conversa muito íntima com alguém, de você ficar só com a pessoa, você ficar fazendo gracinha com uma certa pessoa, né? Aquelas piadinhas para chamar atenção para você evitar conversas exclusivas com a pessoa, inclusive isso vale também WhatsApp, Instagram, né? Você fica só trocando, conversando com aquela pessoa. Tem também a situação da pornografia, né? Muitos homens, principalmente, talvez algumas mulheres também, tem uma luta aí contra a pornografia. E aí você acaba continuando com acesso aos sites, você acessa um site, de repente tem foto que não deveria, foto explícita, né? Com nudez explícita. E você continua navegando nisso. Você sabe que se você entrar em determinado site, ou se você entrar, por exemplo, sei lá, no Instagram, e você vai começar a ver coisas que não devia, você perde essa luta, né? Então a melhor coisa, cara, é não entrar. Você sabe que ali tem coisas pornográficas, não vai pra lá, não entra nesse site, não acessa esse conteúdo. Passa longe. Foge, cara, foge. Muitos de nós, né, quando a gente se irrita, alguém nos irritou, alguma coisa nos magoou, a gente tem um risco sério de acabar falando alguma coisa muito dura que pode machucar de verdade o coração da outra pessoa. Então, nesse tipo de situação também foge, tenta evitar isso, evita ficar alimentando esse pensamento, remoendo aquilo, porque isso só vai te colocar numa situação muito perigosa de você cometer esse pecado de magoar alguém com sua boca. Ou para dar um exemplo mais claro ainda, né, numa briga de casal, por exemplo, quando você vê que a coisa está começando a escalar, chegar perto de estourar, simplesmente, não quero mais discutir, vamos dar um tempo, deixa eu sair daqui. Você foge daquela situação de risco. Já ouviu falar na nova TechPix? Manda essa. Outra situação de risco é você, por exemplo, estar num ônibus, isso vale muito para os homens, tá? Você está num ônibus e aí você tá em pé lá, segurando lá no ônibus, de repente tem um pessoal sentado ali na sua frente nos bancos e você vai lá e quando olha para baixo tem uma mulher de decote. Uma mulher com decote. Cara, se o cara ficar ali vai continuar... Vai dar ruim, cara. Vai dar ruim, cara. O cara vai olhar pro pé, vai pecar. O cara vai olhar pros lados, olhar pra baixo, pecou. Cara, sai dali, foge, vai pro fundo do ônibus, desce do ônibus, foge, cara. O mesmo pras mulheres, né? Se tem alguma mulher ali, você tem um cara encostando em você, você tá sentindo alguma coisa estranha, cara,
sai dali, foge, não fica ali, entendeu? Você tem que fugir literalmente, não vai lutar contra o pecado, não briga com o pecado. Não adianta, tem que fugir. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda estratégia, seja honesto e verdadeiro consigo mesmo. O primeiro passo é eu admitir que eu estou com um problema, né? Eu reconhecer, aquela história do alcoólatra que não quer admitir que ele está passando por um problema. Então o primeiro ponto é eu reconhecer e decidir, encarar, eu preciso lutar nessa situação. Em segundo lugar, a gente precisa identificar claramente qual que é o meu problema, porque o meu problema ele é bastante específico, na verdade ele é único, então a forma de lutar contra ele também vai ser única. Por exemplo, uma pessoa que não enxerga muito bem, ela vai no oculista e fala, doutor, eu estou com um problema na visão, não estou enxergando direito, preciso de ajuda. E aí o doutor olha para ela e fala assim, tá bom, pega esse óculos aqui e toma, usa ele. Ele é muito bom, eu enxergo muito bem com ele vem me ajudando há muitos anos. Então essa história diz o quê? Que cada um de nós tem um problema específico, assim, não adianta eu te falar o que vai resolver sua vida, se você tem que deixar de fazer isso ou começar a fazer aquilo, que vai resolver. Não, você precisa primeiro se conhecer quais são as suas falhas, suas fraquezas, aonde você está perdendo, digamos assim. Lembre das vezes que você se determinou em seguir a vontade de Deus, de repente você voltou de um retiro, de um lugar assim, de um momento que você teve com Deus e falou, não, agora, a partir de agora, eu vou seguir a vontade de Deus aqui, assim, ó, e não vou desviar de jeito nenhum. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, alguma conversa, alguma situação, alguma coisa aconteceu e de repente você se vê perdido. Cara, não sei como eu vim parar aqui. E você precisa voltar atrás e pensar em qual foi a primeira curva ou o primeiro caminho que eu tomei errado? Onde foi que eu comecei a me desviar? Em que momento eu comecei a me desviar? Exatamente. Então, uma reflexão muito legal que eu quero propor para a gente fazer, pega um papel, uma caneta e comece a identificar quais são aqueles pecados que eu cometo com mais frequência, em que momento, né, do dia, da semana eu costumo cometer eles? Será que quando eu estou em algum lugar específico, na presença de determinada pessoa, será que eu tendo a pecar mais dessa forma? Será que quando eu estou num certo estado emocional eu tenho uma tendência maior de cometer aquele erro? Então começa a mapear, vai cercando para realmente identificar, né, com detalhes aquele erro, aquele pecado na sua vida. Mas seja honesto, seja verdadeiro e transparente. Você precisa de fato identificar quais são os problemas. E aí, em cima disso, dessa análise detalhada, você monta a sua estratégia. Eu monto minha estratégia, o Fernando monta a estratégia dele, você monta a sua estratégia específica para se antecipar aquelas situações, né? Falando do ponto anterior, fugir das tentações. Então você faz essa estratégia, essa análise para justamente perceber situações futuras de possíveis pecados e você já evita. E por que precisamos identificar? Por que a gente precisa fazer essa reflexão? Pense comigo numa situação bem cotidiana, no nosso dia a dia. Imagina que Satanás ele é tão sutil quanto o nosso sono, tá? Imagina. Você sabe exatamente qual é o momento, o horário exato que você dorme. Dorme, simplesmente, eu dormi na última noite às 10h45 em ponto. Não, ninguém sabe disso, ninguém sabe em que momento dorme exatamente. A pessoa só sabe que tá com sono e só sabe que tá acordando. Simples assim. Porque, e o pecado é a mesma coisa, o pecado é a mesma sutileza. E você vai perceber em que momento você vai acabar pecando, ou em que momento você vai lá e cara, eu tô indo em direção ao pecado. Quando você percebe que tá com sono, quando você percebe alguns sinais, algumas coisas que já aconteceram na sua vida. Então, tô percebendo que eu tô com sono, preciso tomar atitude logo, senão de repente eu tô acordando. Muito bem, e a terceira estratégia que a gente quer propor, preparo antecipado. Porque a gente falou que a gente tem que fugir, né, das tentações. Isso, claro, sempre vai ser a melhor opção, mas tem vezes que realmente, por mais que você tá sempre fugindo e tal, a tentação vai chegar. Nessa hora, você tem que estar forte. O problema não é que a carne é fraca, tá? Deixa muito claro isso. A carne ela é até forte, ela aguenta sim, cara. A questão é se o seu espírito tá forte, se você tá forte para resistir à tentação. Esse é o problema. Mateus 26:41 diz pra gente vigiar e orar para resistir ao pecado e à tentação. Exemplos de preparo antes da situação. Por exemplo, um aluno que se prepara, estuda constantemente o ano inteiro, o tempo todo, para que quando vem de repente uma prova surpresa, ele está preparado para vencer e ir bem nessa prova. Ou é como um exército. O exército ele tem que treinar em tempo de paz. Não adianta o exército começar a treinar, né, aprender a atirar quando estourar a guerra. O atleta que se prepara o ano inteiro para que quando chega às Olimpíadas ele está pronto para correr, para pular, para fazer o que for necessário, mas ele se preparou para isso.
Então, trazendo isso para nossa luta contra o pecado, isso quer dizer que a gente tem que estar o tempo todo se preparando, orando, vigiando, lendo a palavra, se enchendo de conteúdo bom, jejuando, praticando boas ações, levantando boas condições para que na hora que a situação chegar, a gente tenha essa força para resistir. Conclusão. Primeiro ponto, não se coloque em risco, tá bom? Fuja do pecado. Segundo ponto, seja honesto e transparente consigo mesmo. Você precisa se conhecer, você precisa identificar quais são as fraquezas para criar as estratégias. Terceiro ponto, basicamente, é você se preparar antecipadamente. Estude, mesmo em tempos de paz, mesmo que tudo esteja tranquilo, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, prepare-se. A qualquer momento pode vir uma prova surpresa e você vai precisar passar nesse teste, meu amigo. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos dê muita força na nossa guerra contra o pecado. Tamo junto. Se você gostou do vídeo de hoje, curte e, acima de tudo, mais importante, coloque em prática na sua vida, tá bom? Se te ajudou, compartilha para outro irmão que também possa precisar desse vídeo. Manda. E uma palavra final pra gente aqui, pra mim, pra você, pro Jocelyn. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Persevere na aprovação. Tamo junto. Valeu!